Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Batista do Nova Natal e Congregação Batista Ebenezer. Nesta noite, dia 30 de maio de 2020, estamos nos reunindo para agradecer ao Senhor pelos 27 anos da Igreja Batista do Nova Natal. Nós temos um momento especial, porque é um momento atípico, vivendo uma quarentena, isolamento social. Estamos vivendo essa realidade e queremos agradecer ao Senhor mesmo em meio a essa crise, essa dificuldade que a nossa nação passa, e não só a nossa nação, mas o mundo. E nós queremos agradecer ao Senhor por este momento e que Ele receba este culto que ora começa como um cheiro agradável na sua presença. Então nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede e entender que nesses 27 anos de igreja, muita coisa já aconteceu. Muitos irmãos já passaram por esta igreja, muitos irmãos estão servindo ao Senhor em outras congregações, outros permanecem conosco, sinal de que a igreja é uma igreja viva, que está trabalhando, está crescendo, está avançando para a glória do nosso Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo isso e por tudo aquilo que Ele vai nos conceder durante o existir desta igreja, proclamando e anunciando a verdade do Senhor em todos os lugares da terra. Nós vamos estar orando nesse instante e agradecendo ao Senhor por este momento que estamos vivendo. Pai, muito obrigado por esta noite. Nós te somos imensamente gratos por mais uma oportunidade que nos concedes de estarmos em Tua casa para celebrarmos estes 27 anos da Tua igreja. Primeira noite de comemorações, Senhor Deus. Graças ao Senhor, mesmo em meio a essa pandemia, essa dificuldade que estamos vivendo, o Senhor nos dá a oportunidade de Te agradecer, Te adorar e Te bendizer e Te servir verdadeiramente. Obrigado por esta noite, obrigado pelos irmãos que já passaram por esta igreja, pelos irmãos que já colaboraram com a Tua obra nesta comunidade, os irmãos que estiveram aqui no início plantando o trabalho. Nós somos imensamente gratos a essas vidas que o Senhor usou para dar desenvolvimento a essa obra que hoje faz 27 anos. Obrigado por essas vidas, fortalecendo a fé de cada um, dando ânimo, vigor, disposição em Te servir, onde quer que se encontrem, e aos Teus servos e servas que permanecem conosco aqui, que continuemos nesse mesmo desejo, nessa mesma vontade de Te honrar, Te glorificar e Te bendizer. Muito obrigado por esta noite, também sei com a noite de amanhã, sei com as participações de hoje, de amanhã, as mensagens que serão proferidas nessas duas noites, que tudo aconteça para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós Te pedimos, já agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos, irmãos, dar aviso e informações da semana. Amanhã, dia 31, nosso culto começa às 18 horas e na próxima quarta-feira estaremos a nossa live, nossa escola bíblica e também nosso culto de oração. Então anote na sua agenda, hoje às 19 horas, mas amanhã às 18 horas, na próxima quarta-feira, nossa live, nosso momento de oração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, estaremos lendo essa palavra do Senhor nesse instante. Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado,
seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, do verso 1 ao verso 12. E pensando nesse período de quarentena, de pandemia, de afastamento social, talvez o texto não nos dê essa ideia clara, mas aqui aqueles homens estavam sendo perseguidos por falar de Jesus ou por operar em nome de Jesus. E incomodou os líderes religiosos. Nós não estamos numa perseguição religiosa ou política, mas de certa forma a pandemia tenta nos oprimir, nos reprimir para que nós nos calemos diante do que Deus tem feito no meio do seu povo. Então que nós possamos pensar, que nós possamos refletir, nós possamos nos levantar para continuarmos anunciando a verdade do Evangelho, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse isolamento social. Nós queremos nesse instante convidar nossa irmã Suerbene, nossa irmã Bena, para orar ao nosso Deus, agradecendo a Deus pelos 27 anos da sua igreja aqui em Nova Natal. E logo em seguida, após a sua oração, ouviremos participações musicais de irmã Elias e também da coreografia Adorarte Kids, estará também apresentando a sua gratidão ao nosso Deus. Pai, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado e tem nos alegrado, Pai. Nós te agradecemos porque nós no momento não estamos tendo a oportunidade de nos reunir, mas sabemos, Pai, que dias felizes vivemos aqui. E nós te entregamos em tuas mãos a vida daqueles que iniciaram esse trabalho, por cada pastor que passou aqui neste lugar, por cada pastor que contribuiu para o teu reino, por cada esposa de pastor, por cada irmão, Senhor, que sentiu o desejo de contribuir, direto ou indiretamente, com o teu reino aqui na terra. Nós te agradecemos também, Deus, pelos 27 anos que o Senhor nos concede nesse momento. Nós somos gratos somente a Ti. E te pedimos, Pai, que o Senhor também venha estar abençoando, Pai, aqueles que ainda vão passar por nós, aqueles pastores que ainda vão contribuir para o teu reino aqui neste lugar. Eu quero te agradecer também pela palavra, que nós possamos ser como Pedro e João, ter autoridade, Pai, de falar do teu nome, que mesmo eles sendo confrontados, eles falaram que ninguém, Senhor, terá salvação se não for por ti. Então é por isso que nós somos gratos, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, vocês que estão em casa, que nós vamos cantar uma canção para agradecer a Deus por mais um ano de vida da nossa igreja. Eu gosto muito dessa canção, que ela diz: Senhor, eu estou aqui porque eu quero ouvir a tua voz. E você que está em casa, você fale: Senhor, eu estou em casa porque eu quero ouvir a tua voz. Então vamos louvar ao Senhor, vocês que conhecem essa canção maravilhosa. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar Ele, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Vamos louvar o Senhor. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor, tua voz, Senhor. Ó Deus, me
minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de ti. Estou aqui, Senhor, o que eu quero ouvir tua voz, Senhor, tua voz, Senhor. Ó Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de ti. Se pra sorrir eu faço, ou pra chorar eu sei quem sou eu, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Eu sei, nada sou sem o teu Espírito Santo em mim. Sim, eu sei, nada sou sem o teu Espírito em mim. Hoje aqui me ponho no teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Ó meu Senhor, reconheço que não sou meu, ó sim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Hoje aqui me ponho no teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Ó meu Senhor, reconheço que não sou meu, ó sim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui, que neste mundo de pedras usa-me, Senhor. Que os irmãos também em casa possam se deliciar com essa canção. E tudo que acontecer aqui seja tão somente para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Ele cresça e a gente diminua cada vez mais. Só o Senhor cresça a nossa vida. E que as canções que aqui forem entoadas possam estar edificando aos irmãos em casa, os que estão aqui na igreja também, aqui na gravação, possa estar todo mundo se deliciando e adorando ao Senhor junto com nós aqui que estamos louvando ao Senhor. Amém? Então vamos cantar ao Senhor, adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor.
Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se
Nós queremos agradecer a Deus nesta noite também de comemorações dos 27 anos da nossa igreja, a participação no Grupo Salmos. Convidamos o Grupo Salmos há bastante tempo, antes da quarentena, antes da pandemia do coronavírus, e eles prontamente aceitaram o convite, mas devido a questões outras, do isolamento, não foi possível estarmos juntos para louvarmos a Deus coletivamente, mas eles de pronto se colocaram na brecha para preparar um louvor especial para apresentar o nosso Deus neste momento, e nós vamos estar ouvindo o Grupo Salmos, abrilhantando esse culto ao nosso Deus nesta oportunidade. Ouçamos e meditemos no louvor do Grupo Salmos. Olá, graça e paz, queridos e amados irmãos da Igreja Batista em Nova Natal. Para quem não me conhece, eu sou Tânia e faço parte do Grupo Salmos. E estou aqui em nome do nosso grupo para parabenizar a igreja pelos 27 anos de vida. Nós planejamos e agendamos estarmos juntos nesse momento, cantando louvores ao nosso Deus. No entanto, nós sabemos que os homens podem até fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E então, encontramos uma maneira de estarmos juntos, mas cada um na sua casa. Vamos cantar um hino que tem como título Eu Não Me Esqueci de Ti. E nessa canção, o Senhor nos diz e nos faz ter esperança de que Ele nos ama e que Ele jamais esquece de nós. Que o Senhor possa abençoar cada membro da igreja, a família pastoral que nós amamos muito e que possamos estar com certeza aguardando ansiosos o momento em que vamos sim estar juntos cantando louvores ao nome do nosso Deus, depois que todas essas coisas passarem. Aí sim, vamos poder nos abraçar e engrandecer mais e mais o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi
Depois de ouvirmos o grupo Salmos, louvando ao nosso Deus nesta primeira noite, nós estamos agora nos preparando para ouvir a mensagem agora pregada do nosso Deus aos nossos corações, e convidamos para essas 2 noites o pastor Luiz Carlos Oliveira de França. O pastor Luiz Carlos é um amigo nosso desde a década de 80, não vou dizer o período, senão vai ficar muito velho, mas é um irmão, um amigo que nós temos de muito tempo, de longa data. E quando nós lançamos o convite para que ele fosse orador dessas 2 noites, ele de pronto aceitou, e somos gratos por sua vida, por sua família. Pastor Luiz Carlos é casado, né, com nossa irmã Simone, tem 2 filhos, já tem netos, e é um servo do Senhor. Foi diretor adjunto da nossa convenção durante muito tempo com o pastor Eude, foi diretor da Comis, Comissão de Missões, um momento muito bom da nossa convenção, da nossa denominação no Rio Grande do Norte, na expansão do Reino do Senhor. E agora ele está trabalhando como diretor no nosso seminário teológico Batista Potiguar. Então, mas é um homem de Deus, um servo do Senhor. Rogamos ao Senhor por sua vida, que ele possa ser grandemente utilizado nesta noite e também na noite de amanhã, para nos trazer aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Ouçamos o pastor Luiz Carlos nesta ocasião, nesta noite. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Quero aqui agradecer as palavras do pastor Messias sobre a minha pessoa e dizer que é um prazer falar com os irmãos hoje e amanhã, no aniversário desta amada igreja, que tem, desde muito tempo, abençoado essa comunidade de Nova Natal, tem evangelizado pessoas, feito missões, e tem sido uma igreja cooperante com a obra missionária e cooperando também com a denominação. Sou muito grato pelo convite de estar aqui com vocês, mesmo que seja de forma virtual, porque o tempo, esse momento, exige isso, um tempo de pandemia, um tempo de dificuldades que todos nós passamos. E aí, muito sugestivo foi o tema me dado a falar sobre a servir a Deus nesses tempos de pandemia ou em tempos difíceis. E aí, quando a gente olha para a igreja, a gente olha na Bíblia e olha para o início da igreja no 1º século, se percebe de forma muito clara os momentos de dificuldade passados pela igreja como organização, como instituição, mas também se observa de forma muito clara homens e mulheres que, dentre tantas dificuldades, continuaram cumprindo o seu chamado, fazendo o que Deus havia mandado fazer. A igreja como um todo, ela tem passado na sua história por muitas dificuldades. E lembro bem algo que um pastor amigo, já falecido, o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, me falou que em todos os momentos de dificuldade a igreja passou por eles e se levantou. Ou seja, cumpre-se o que está no texto, Jesus dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma dificuldade, mais um tempo difícil, e nós vamos passar por ela, porque ninguém pode com a igreja. A igreja tem a melhor mensagem para todo ser humano. O texto que me foi dado é um texto que fala de alguns em dificuldades. O texto que me foi dado para trabalhar com os irmãos nesses 2 dias é o texto de Atos 4, versos 11 a 22, mas principalmente o verso 19 e 20. Eu vou ler o texto todo, mas no momento da mensagem vamos parar um pouco mais nos versos 19 e 20. Diz assim a Bíblia. Se você puder, abra sua Bíblia, ou então acesse seu smartphone, seu tablet, enfim, de alguma forma acompanhe o texto bíblico. O texto nos diz assim. Aliás, eu prefiro fazer uma alteração lendo a partir do verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes:
autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, a que se tornou a pedra e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te render graças, Senhor, por minha vida. Eu quero te agradecer pela palavra que agora foi lida. E eu te rogo no nome de Jesus, o teu Filho, que cada palavra que for dita aqui, ela venha encontrar lugar no coração das pessoas que estarão assistindo. Tu sabes o que cada um necessita, tu que controla isso, e eu peço a ajuda do teu Espírito nesse momento tão singular na vida desta igreja. É no santo nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. O texto é de fácil compreensão, até porque quando lemos o capítulo 3, a Bíblia narra a cura de um mendigo aleijado. A citação é que Pedro e João estão indo ao templo para participar do culto da hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. E lá, na porta do templo chamada Formosa, eles encontram esse mendigo aleijado. A Bíblia relata que o homem ficava naquela porta pedindo esmolas. E aí, interessante é que Pedro e João, na minha concepção, imitando possivelmente o que faria Jesus, param e dão a devida atenção. Resumindo, esse homem é curado. Mas quando eu penso nesse momento especial, não apenas para o mendigo, mas também para Pedro e João, eu começo a refletir por que esse homem não havia entrado no templo. E aí eu reflito sobre 2 profissionais da religião da época, os sacerdotes e também os chamados levitas. Porque a Bíblia não se preocupou em nenhum momento
a afirmar ou não se aquele homem havia entrado ou não no templo. Na minha concepção, possivelmente não. Possivelmente não tinha recebido a devida atenção como Pedro e João havia lhe dado. Mas isso é uma outra história para se conversar, quem sabe uma vez, sobre esse texto. Sobre os impedimentos que a igreja faz para que fulano ou beltrano não pertença a ela ou não frequente a mesma. Mas o solicitado está no capítulo 4. Mas era preciso dizer por que João estavam ali, Pedro e João estavam ali perante o Sinédrio. Eles estavam ali para responder por que esse mendigo aleijado foi curado. Que coisa! Que denúncia! Mas o texto relata que agora os dois, enquanto falavam ao povo, chegam aqui os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, e aí então resolve prendê-los. E eles precisam dar uma resposta do porquê daquela prisão. Mas quando eu li o texto partindo do princípio do verso 8, o texto diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Engraçado essa citação. E você observa as palavras seguintes de Pedro, que realmente foi alguém que estava cheio do Espírito Santo. Algo que a igreja precisa reviver é essa busca incessante por estar cheio do Espírito Santo de Deus. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18, é uma das melhores orientações sobre o encher-se do Espírito Santo de Deus. Mas não é sobre isso que eu quero lhes falar. Eu estou apenas relatando da riqueza do texto bíblico escolhido. Separei 3 pontos por vários fatores. Já diz um amigo meu que quando você vai pregar em algum lugar, 2 noites ou 3 noites, a primeira mensagem ela deve ser curta. Por que deve ser curta? Para que as pessoas possam voltar no dia seguinte e possam dizer aos outros: olha, o pastor fulano pregou ontem à noite, é uma mensagem muito curta. Isso é um chama para que as pessoas na outra noite possam ir. E aí na outra noite você prega o tempo normal que você se utiliza, de 50 minutos, 60 minutos. Opa, estou brincando. Não prego tanto assim. Mas vamos pensar 3 coisas dentro desse texto. Atos capítulo 4, de 11 a 22. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tristeza, nesse tempo de tribulação, o que eu devo fazer, ou como que eu devo me proceder diante de tempos difíceis? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você está no verso 12. Fala sobre algo que eu e você devemos ter, não apenas em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos de angústia, em tempos de tribulação. Firmeza. Firmeza é a palavra da vez, por vários fatores. Mas o que eu quero falar? Não permita que tempos difíceis mude sua convicção de fé. Tenho ouvido muitas coisas sobre o que pode acontecer à igreja pós-pandemia. E aí, essas coisas que eu ouço, elas se referem ao povo chamado cristão e aquele outro povo que não é chamado cristão, que nós de vez em quando chamamos de ímpios. O que vai acontecer? Alguns alegam que mais pessoas irão à igreja. Aliás, há uma pesquisa recente de que os 2 primeiros lugares citados por aqueles entrevistados que queriam ir após pandemia era a praia e o outro lugar ir a uma igreja. Isso é bom, não é ruim. Mas há uma outra preocupação daquelas pessoas que desistirão da sua fé nesse tempo, por vários motivos. Talvez um deles seja por não acreditar mais
em Deus. Outro por duvidar da pessoa de Deus. E ainda mais se perdeu algum ente querido nesse tempo difícil. Mas há outros tantos motivos que as pessoas alegam para defender que, quando tudo passar, X pessoas não irão mais à igreja. Eu tenho um motivo. E o motivo eu estou usando nesse primeiro ponto dessa primeira mensagem. É a falta de firmeza. Por isso que o primeiro ponto é: não permita que tempos difíceis mude sua convicção de fé. Tenho muito me preocupado com esse tipo de situação. A questão da firmeza, ou melhor dizendo, falta dela. Há muitas pessoas que estão nas igrejas e que, infelizmente, não têm firmeza no que acreditam. Por que estou lhes dizendo isso? Por qualquer coisa é motivo suficiente para deixar a igreja. A firmeza nem sempre é em Jesus, mas às vezes é na igreja, instituição, e às vezes no coitado do pastor. O que o texto diz no verso 18? O texto diz assim, que Pedro estava falando e de forma muito clara, e ao dizer isso, então, é compreensível para aquele contexto, mas também deve ser para o contexto de hoje. O que Pedro disse? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A dificuldade, o problema na vida de Pedro e João não fora suficiente para abalar sua fé. Quando eu olho para essa situação, eu preciso retornar ao Antigo Testamento. O texto de Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor resolve criar uma imagem e, como estamos em tempo de decreto, ele lança um decreto. O decreto era para que, após o barulho de alguns instrumentos musicais, todos aqueles deveriam se ajoelhar perante a imagem. 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, resolvem não se curvar diante daquela imagem. O boato chega aos ouvidos do rei Nabucodonosor, dizendo: há 3 jovens que resolvem não fazer isso, que resolvem não cumprir o decreto. E no decreto está: quem não cumprir vai ter que pagar a pena. A pena era uma fornalha. E aí, ao serem procurados por Nabucodonosor, o texto bíblico diz que eles permaneceram firmes naquilo que acreditavam e disseram: nós não vamos nos curvar. Isso é sinal de gente que tem firmeza no que acredita, que tem convicção no que acredita. Pedro e João haviam sido separados pelo Senhor para serem pescadores de homens. Pedro era alguém que tinha algumas certas dificuldades, até mesmo quando andava com Jesus, mas aquele último encontro em João 21 muda radicalmente a vida de Pedro. O Espírito Santo desce, Pedro é usado pelo Senhor na pregação. Depois Atos 3, desculpe. Pedro mais uma vez prega no templo e agora ele está diante de uma dificuldade. Ele não pensou 2 vezes. Vou dizer o quê? Vou desfazer no que eu acredito? Ou vou mais uma vez bater o pé e dizer no que acredito? Ele resolveu a segunda opção. Resultado da firmeza que ele tinha na sua relação com Deus.
Porque muitas pessoas desistem em momentos de dificuldades e até em outros momentos. Porque uma coisa lhes falta a firmeza da fé, lhes falta a convicção em quem crer e em que crer. Por isso que de vez em quando eu consigo elogiar os muçulmanos, porque eles têm firmeza, convicção no que acreditam. E nem sempre nós, os que nos dizemos cristãos, evangélicos, enfim, alguém que segue Cristo, nem sempre temos a firmeza para suportar tantas dificuldades. Esse é o primeiro ponto. Firmeza. Que eu devo ter em tempos difíceis. Que você deve ter em tempos difíceis. Segundo ponto está no verso 13. Em tempo de pandemia, devemos continuar sendo sal e luz. Em tempos difíceis, devemos continuar sendo sal e luz. Versículo 13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você lembra quando Jesus é preso e que Pedro é perguntado se ele era um deles? Infelizmente Pedro disse: não, eu não sou. Era um momento triste para Pedro. Mas agora aqui aparece um outro homem. Aliás, o texto se refere aos dois. A atitude deles, a fala deles, a instrução que vinha da mente e do coração deles foi admirada. E reconheceram a partir disso que aqueles homens haviam estado com Jesus. Nos evangelhos, Jesus nos alerta a mim e a você, sobre a importância do sal. O sal dá sabor à comida. O sal no mundo cristão. E eu devo ter a compreensão do poder do sal no mundo. Você deve também ter a compreensão do poder do sal no mundo. E se o sal na comida está para dar sabor, eu e você estamos no mundo para saborear esse mundo tão sujo. Me desculpa a palavra, mas tão nojento. Quando os sacerdotes estavam ali e ouviram tudo de Pedro e João, poderam perceber que havia algo neles que os identificava com a pessoa de Jesus. Fica uma pergunta: o que há em você que o identifica ou que a identifica com a pessoa de Jesus? Normalmente, quando lemos esse texto, podemos pensar em pessoas que dão mau testemunho. Sempre houve, sempre vai haver. Mas é bom que pensemos em nós mesmos. Eu penso na minha pessoa e você pensa na sua pessoa. Além dessa compreensão, além dessa prática de sal, por que não falar também da luz? Ok. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, que fala, na minha concepção, de uma busca da igreja, mudar o mundo, transformar o mundo. E se a igreja não for sal e luz, ela não vai transformar o mundo. Alguém diz que a igreja no Brasil cresce, afirmam que somos 50, 60 mil evangélicos, conforme os últimos números do IBGE. Mas eu fico a pensar, qual a mudança real que os 60 milhões de evangélicos têm feito nesse país? Na minha concepção, se tivéssemos esse número e
tenho certeza que o nosso país seria um outro país. Porque haveria uma compreensão, uma questão de internalizar a importância dessas duas coisas, ser sal e luz. Nesse momento de profundas dificuldades, em todos os âmbitos do país, se a igreja fosse mais atuante, mais presente, ela estaria sendo sal e luz nesse país. Há de se fazer, há de se haver uma reflexão muito séria sobre quem nós estamos sendo nesse país. Eu não estou falando de política, eu estou falando de ações oriundas da própria igreja. Ser luz. A luz, sabemos muito bem, ela ilumina o lugar onde você está, se lá tem luz. Se não há luz, você vai encontrar escuridão, você vai encontrar trevas. Há 25 anos atrás, escutava do pastor Carlos Queiroz que as igrejas da periferia, nos próximos 20 anos, seria o grande diferencial em cada comunidade onde ela estaria inserida. Há 25 anos atrás eu escutava isso. E para que isso seja uma prática em nosso meio, nós precisamos internalizar de uma vez por todas que nós, em primeiro lugar, como cristãos, devemos ser sal e luz. A igreja e instituição, ela deve ser sal e luz. Sendo luz, eu vou iluminar esse mundo. Eu vou ajudar para que as pessoas desse mundo possam caminhar em caminhos certos e não em caminhos tortos. Eu devo ensinar a esse mundo, por ser luz, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu não estou dizendo que ao ser sal e luz, conforme a Pedro e João foram identificados como alguém que por conta da sua fala, por conta do seu agir, haviam estado com Jesus, eu não estou aqui exumindo a responsabilidade de falar desse Jesus que salva, que cura, que transforma. Em tempo de dificuldades, seja ela pequena ou grande, que eu venha passar ou que a minha igreja venha passar, eu preciso continuar sendo sal e luz nesse tempo. Preciso estar firmeza, o primeiro ponto que eu falei. Em segundo lugar, eu preciso dar um bom testemunho. O último ponto, já estou terminando. Em tempos de dificuldades ou de pandemia, não negociemos nossa relação com Deus. Os versos 19 e 20, eles são claros em relação a isso. Preciso ler para que possa falar sobre. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você percebe que esses dois versículos, na palavra de Pedro e João, eles muito se parecem com o texto de Daniel capítulo 3, onde agora há pouco eu fiz menção a Mesaque, Sadraque e Abednego, que não negociaram os valores que tinham sobre Deus. E agora Pedro e João estão repassando a mesma mensagem de não negociar por nada nesse mundo a relação que eles têm com o seu Deus. A palavra é muito forte. Julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus.
Eles estavam dizendo, eu não vou obedecer a vocês, eu vou obedecer a Deus, vou continuar obedecendo a Deus. E ele termina dizendo, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Em tempos de dificuldades, não negocie sua relação com Deus. Vocês que me veem, vocês que me escutam, devem já ter ouvido falar sobre a igreja, o movimento da igreja perseguida. Isso acontece no mundo todo. O que aqueles irmãos e irmãs passam para não negar sua fé, para não negar sua relação com Deus? Ou seja, vivemos tempos difíceis, porque eu entendo que os valores cristãos são facilmente negociados. E esses valores a que me refiro, todos eles estão na Bíblia Sagrada. Infelizmente, queridos, o jeitinho brasileiro ainda é perceptível na vida de alguns cristãos. Na hora que eu estou abrindo mão de um valor, e esse valor a que me refiro é honestidade, sinceridade, eu estou abrindo mão, eu estou negociando minha relação com o meu Deus. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus vivo, conforme dizem, ou conforme disseram os profetas. Em tempo de pandemia, não negociemos nossa relação com Deus. Eu sei que a situação está difícil. O medo faz parte do nosso viver diário. A angústia, nem pensar. Os temores, também. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias. Mas isso não pode mexer na minha relação com Deus. Eu tenho que ter a firmeza que Pedro e João tiveram ao dizer para todos que não havia e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E preciso ser, nesse tempo de dificuldades, de pandemia, sal e luz. O meu testemunho precisa estar presente em todo lugar em que eu estiver. E por último, eu não preciso negociar minha relação com Deus nesses tempos difíceis. Talvez alguém fique imaginando, pastor, é porque eu estou em tribulação e o senhor de repente não está. Pastor, porque eu estou em tempo de provação e o senhor não está. Pastor, porque eu perdi meu emprego e o senhor não está. Pastor, porque eu estou com essa dificuldade de saúde e o senhor não está. Queridos, eu sou pastor de uma igreja e há algumas pessoas que estão com esses mesmos motivos que eu listei agora. Por exemplo, não quero aqui omitir isso, mas por alguns dias o meu emocional foi abalado. Foi abalado. A angústia chegou, o medo chegou, a ideia sobre o que pode e o que não pode acontecer depois da pandemia chegou. Mas eu tinha que ter o cuidado de não permitir que aquelas situações viessem a me fazer negociar minha relação com Deus. Alguém me perguntou outro dia, o que o senhor acha de Deus nessa situação? Eu entendo, não acho, mas eu entendo que Deus está dando uma oportunidade ao ser humano. Que ser humano é esse? Ser humano dito cristão e ser humano que não é cristão. Ser humano que não é cristão,
a oportunidade é para que esse ser humano reconheça Jesus como Salvador de sua vida. E ao ser humano que é cristão, para que haja uma mudança. E uma das mudanças que eu entendo, entre tantas, que precisa acontecer no mundo cristão, uma delas é melhorar a minha relação com Deus. Era muito comum, antes da pandemia, alguém afirmar que não tinha tempo para a leitura da palavra, que não tinha tempo para a oração. Oração, e eu não estou dizendo momento a sós com Deus, eu estou dizendo aquela oração que você faz quando vai se alimentar, quando você vai dormir ou quando acorda. Eu estou falando de vida de oração. E agora? Será que Deus não está dando uma chance para que eu e você melhoremos nossa relação com Ele? E quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes? Eu entendo que Deus tem seus propósitos nessa pandemia, mas um deles é que o homem, dito cristão, além de não negociar sua relação com Ele, melhore sua relação com Ele. Em tempos de pandemia, Deus quer ver em mim e em você firmeza. Em tempos de pandemia, Deus quer que continuemos a ser sal e luz. Em tempos de pandemia e depois da pandemia, Deus não deseja que eu e você negociemos a relação que temos com Ele. Meu querido e minha querida, minha palavra desta noite é que reflitamos em meio a tantos sofrimentos, para que esses sofrimentos não venham abalar a minha fé e a sua fé. Minha esperança é que amanhã, mais uma vez, Deus venha falar ao seu coração. Muito obrigado por tudo, e a minha oração é que Deus os abençoe como igreja. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Nós queremos nessa ocasião agradecer aos amados, ao pastor Luiz, ao grupo Salmos, ao Adorarte Kids, ao irmão Elias, aos irmãos da técnica, todos os irmãos da Igreja Batista Nova Natal, que se envolveu neste momento aqui, da primeira noite de culto de gratidão ao nosso Deus, desses 27 anos da nossa igreja. Somos gratos a esses irmãos e irmãs, e ao pastor Luiz, ao grupo Salmos, turma que veio abrilhantar este culto, essa primeira noite. Nós somos gratos por suas vidas, e já convidamos você para que esteja conosco amanhã, às 18 horas, na segunda noite de gratidão ao nosso Deus, de comemoração dos 27 anos da nossa igreja. Quer dizer aos amados que é uma alegria tê-los conosco, esperando que você tenha participado conosco, não apenas assistido, mas cultuado conosco a esse Deus que nos deu o privilégio de chegar aos 27 anos, e tenho certeza que muitos anos virão na presença do Senhor. Vamos encerrar orando ao nosso Deus. Muito obrigado, Pai, por esta noite, essa primeira noite de comemoração de aniversário da tua igreja, 27 anos da Igreja Batista do Nova Natal. Muito obrigado por tudo aquilo que aconteceu até aqui. Obrigado pelo teu cuidado, tua proteção, tua direção, por cada irmão, cada irmã que se envolveu neste culto, que hora se encerra, que ele tenha chegado à tua presença, como nós sempre dizemos, como cheiro agradável ao Senhor. Nos despede em paz aos nossos lares, nós que aqui estamos, e aos teus servos que estão nos seus lares, que o Senhor os abençoe, os guarde, os fortaleça, lhes dê a cada dia ânimo e vigor para fazer aquilo que te agrada. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite, muito obrigado por esta igreja. Nós a ti rogamos também agradecidos no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e até amanhã no nosso próximo encontro na Igreja Batista do Nova Natal.